Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente e hoje nós vamos falar do capítulo número 5, Interioridade. Vamos continuar falando, vendo sobre o livro O Homem Não Nasceu para Chorar. É um tema muito interessante e realmente, se for vendo o contexto universal, o homem não nasceu para chorar. Então, eu decidi fazer uns comentários desse livro, fazer uma leitura desse livro e vocês podem acompanhar, ler esse livro também em casa e completar com o entendimento individual de cada um. Então agora nós vamos falar do capítulo 5, Interioridade. Quando uma pessoa entra em alguma medida na compreensão da natureza de Deus, uma mudança ocorre na sua vida. Este fato de conhecer Deus corretamente é muitas vezes chamado de iluminação. A iluminação muda a consciência de um sentido limitado para outro de capacidade infinitamente maior. Eu sei por mim mesmo, nós temos medo de iluminação, nós temos medo de ser santos. Por quê? Porque principalmente na Igreja Católica, quando se fala em santos, a maioria dos santos são por causa de martírio, que eles morreram defendendo a ideia deles. Então, dentro da Igreja Católica, para ser santo você tem que ser martirizado ou morto. Mas não é necessariamente isso que tem que acontecer. Porque na época, principalmente na época de Jesus, você não tinha tanta liberdade de expressão. Hoje não, hoje você pode exprimir sua ideia sem problema nenhum. Mas, lá na época de Jesus, realmente, quem colocasse contra a ideia do governo, da política, ou principalmente da igreja, da época, a pessoa era simplesmente sacrificada, simplesmente morta. E os santos da Igreja Católica, a maioria deles são por causa de martírio ou por causa de doença. Mas isso não é necessariamente isso que o autor está defendendo. O autor ele defende uma outra ideia. Então, se você quer ver essa ideia, veja as obras do autor, entenda, estude sobre o autor, mas estude para a sua vida. Não é necessariamente para ser um curador, ser um professor, mas para eu estou fazendo isso para a minha vida, né? Então, a ideia é você ter uma outra visão, um outro campo de vista em relação à iluminação, em relação à espiritualidade. Com esse reconhecimento, mudanças vitais começam a ocorrer em sua vida. E talvez a mais importante disso é você não ser mais consumido pelo medo. E o medo foi uma das principais emoções ou uma das primeiras emoções que estão relatadas na Bíblia. Quando Adão foi cobrado por Deus, ele simplesmente falou: eu estive com medo e tentei me esconder, tipo assim. Então o medo é uma das primeiras emoções que o ser humano sentiu quando ele teve a queda da consciência, quando ele se distanciou de Deus. Acreditar que existe um poder maior do que Deus é ateísmo. É não ter Deus, porque o único Deus que existe é onipotência, onipresença e onisciência. Onipotência quer dizer um poder, único poder. Onipresença quer dizer que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está aqui, está na China, está na Lua, está no Sol ao mesmo tempo. E onisciência, que é sabedoria infinita. Sabedoria infinita. E aonde está a sabedoria infinita? Em todos os lugares. Se a gente for pegar a água, que é uma das coisas mais simples que nós temos no dia a dia, ela é uma coisa tão simples, mas tão complexa ao mesmo tempo, que o ser humano ainda não conseguiu fabricar água. Ele consegue engarrafar a água que é produzida dentro da natureza, dentro do sistema natural. Mas o ser humano ainda não conseguiu moldar a fórmula tão simples que é H2O, que é hidrogênio e oxigênio. E ele ainda não conseguiu fazer
essa fórmula. Então, por isso que é a onisciência. Assim sendo, quando você tem um Deus que é todo o poder, que está presente em todos os lugares, que é inteligência infinita, o que há para temer? Como poderia ter doenças, privação, limitação? Como poderia a morte se apresentar diante de todo o poder, toda a presença e toda a sabedoria? Se a gente começar a fazer essas perguntas, a gente começa a balançar a cabeça. Balançar a cabeça em questão assim de muita coisa do que foi impregnado dentro da nossa mente. A única coisa que separa alguém do ateísmo é uma convicção real de Deus. Os ateus podem ser encontrados dentro e fora de Deus. Quando você se convence de que o lugar onde você está é terreno sagrado, você não está mais com medo. Se o reino de Deus está dentro de você, nenhum poder externo a você pode operar na sua vida. Falando em ateísmo, o autor ele defende de que, eu também concordo, de que muitos religiosos, muitas pessoas que vão para a igreja, eles são mais ateus do que aqueles ateus que se chamam de ateus. Porque os ateus, eles não acreditam em nenhum poder, então seria mais fácil um do que nenhum. E bastante dos religiosos, ou os que estão na igreja, acreditam em 2, 3, 4, 5, 10 poderes. Então isso está impregnado na mente com mais de um poder. Então por isso que o autor fala que é ateísta. Nenhum poder do mal pode agir sobre você, em você ou operar na sua vida, porque o reino de Deus dissolveria qualquer poder se houvesse um. Quando eu aceito um poder, simplesmente, o único poder, simplesmente os outros poderes eles se dissolvem, igual a escuridão dissolve, igual a luz dissolve a escuridão. Você pode perguntar por que tanto maldade, pecado, doença chegam à sua experiência, mas se você não estiver no caminho espiritual, você deve reconhecer que essas discórdias não vieram para você de fora. Esse que é o nosso desafio. Nós temos um problema, nós jogamos o problema que foi culpa do prefeito, do vereador, quase que falei nome do presidente, do governador, do clima. Nós jogamos culpa sempre em outras coisas. Pode prestar atenção, não é só eu, quase todo mundo. Quer dizer, todo mundo joga culpa em algo externo a nós. Mas nós nunca reconhecemos que somos nós que vibramos aquela condição. Eu como terapeuta, eu atendi esses dias várias mulheres e várias delas vieram com problema de relacionamento, que estavam separadas recentemente. Aí eu fiz uma pergunta: por que você casou? Ela normalmente ficava um pouquinho em silêncio, logo respondia. A maioria delas. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma, porque o pai era muito ruim e ela queria fugir de casa. Como assim? O pai era muito ruim e ela queria fugir de casa. Então, simplesmente, qualquer pessoa, qualquer homem que aparecesse, simplesmente ela cairia, ela foi embora. E outro caso que aconteceu é que a mulher tinha a moça era jovem, tinha relacionamento com o moço e a família era contra. E a família fez com que os dois se separassem, mas ela nunca esqueceu o primeiro relacionamento e casou com o segundo, mas na mente dela ainda estava o primeiro. E passou-se alguns anos e ela se separou. Mas não é que se separou por causa porque ela não esqueceu do primeiro, ela não estava vivendo realmente o casamento. Entendeu? Então ninguém sabe o que está dentro de cada pessoa, mas a maioria das pessoas que não dá certo o casamento, ou porque elas foram forçadas a casar, ou ela forçou-se a casar, não foi por espontânea liberdade, foi uma pressão interna que ela estava escondendo, fugindo de alguma coisa. Então nós não aceitamos às vezes os problemas que nós mesmos que criamos. Nós que vibramos e escolhemos os caminhos.
Não há como progredir espiritualmente sem primeiro reconhecer que nenhum poder do mal jamais entrou em sua experiência a partir do seu próprio ser, da minha vibração, do livre-arbítrio, do que eu vibro, do que eu acredito. Há dentro do seu próprio ser o que é responsável pelo pecado. Então, é reconhecer e descobrir que há dentro do seu próprio ser o que é responsável pelo pecado, doenças, acidentes que entram em sua experiência. Que desafio! Eventualmente será reconhecido que o que é responsável pelos males da humanidade são a escuridão, ignorância, ou seja, a ignorância da verdade. É evidente que se você ou eu não estamos livres por causa da falta de conhecimento da verdade, é claro que isso é o que é por causa da ignorância. Então, quando nós não sabemos a verdade, nós somos ignorantes. Então, à medida que todos nós somos ignorantes, assim como eu, assim como cada pessoa, então nós somos ignorantes da verdade. Não estou chamando você de ignorante, não estou me chamando de ignorante tabelado. Nós somos ignorantes porque nós não conhecemos o todo, nós não conhecemos toda a verdade. Então, por isso que nós somos ignorantes da verdade. Assim que a gente vai assimilando e vivendo a verdade, nós vamos assimilando dentro de nós. A ignorância é responsável pelos seus males. Felizmente, há algo que pode fazer a respeito da ignorância. Então, a ignorância da verdade, a ignorância de quem eu sou de verdade, faz com que eu fique preso no pecado, na doença, no mal, na pobreza, na riqueza. Então, a ignorância não faz com que eu consiga transcender dessa visão mental, material, sem ser espiritual. É o que o Mestre Jesus declarou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Paulo foi mais longe. Ele disse: tudo o que um homem semear, ele deve também colher. Completou: quem semeia para a carne, da carne colherá destruição ou corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Esse que é o nosso desafio. Nós fomos moldados, nós fomos ensinados a acreditar no material. Nós não colocamos poder no nosso espiritual, de quem nós somos de verdade. Isso está dentro de nós, enterrado no mais profundo do nosso ser, independente de quem seja, independente de quem é. Mas aquela pessoa está presa dentro do seu próprio ser, dentro dela mesma. Isso significa que você está condenado? Isso significa que você está condenado ou que deve se condenar? Jesus disse, aqui na verdade tem um erro, que eu escrevi errado. Isso não significa que você está condenado ou que deve se condenar. Jesus disse, nem eu vos condeno. Por mais que teve lá o episódio do ladrão pregado na cruz, da prostituta, dos impostores, de qualquer situação, ele nunca condenou, porque ele sabia da verdade dentro de cada pessoa. E quando a luz se encontrou no caso a pessoa se encontrou com a luz, simplesmente a escuridão, o pecado, a doença, a morte, simplesmente se dissiparam. Tanto é que é o Lázaro, que é um dos pontos mais interessantes, digamos, que ele, quando Jesus se encontrou com Lázaro, simplesmente o Lázaro reviveu. Você vai perceber que não está sob condenação, mesmo por sua ignorância. Então, por mais que eu esteja na ignorância, não é minha culpa, é porque eu estou trazendo ainda traços adâmicos, traços da crença do bem e do mal, traços da lei adâmica, traços da lei kármica. Então, à medida que eu vou saindo da lei kármica e migrando para a lei dármica, essas coisas vão se dissolvendo, vão se dissipando. E eu acredito assim que não existe inferno, existe, no caso, a lei
ou céu, inferno, a mesma coisa na verdade. Então, inferno é inferior, céu é superior. Então, a vibração positiva, vibração negativa. E Jesus, na época lá, os sacerdotes questionaram Jesus, ele falou assim, eu sou de cima, vós sois de baixo. Então são frequências vibracionais, são energias. Então o céu é para cima, que é uma energia mais leve, mais tranquila, mais suave, mais serena, e para baixo uma energia mais densa, mais difícil, que é sofrimento, limitação, discórdia. Então, à medida que eu vou se libertando dessa escuridão, eu vou indo para a luz. Então, quando as pessoas vinham para Jesus, simplesmente clareava, simplesmente dissolvia a escuridão. É o meu ponto de vista. Deus não é responsável pelos seus males, doenças, seja o que for, nem pela morte, porque não tenho prazer na morte do que more, diz o Senhor Deus. Ezequiel 18:32. Então Deus, ele não tem prazer na morte. Então a morte não significa que a pessoa morreu para Deus. Acima de tudo, se você está vivendo com medo de que Deus o está punindo por algum pecado, perca esse medo agora. Pois isso não é verdade. Deus nunca puniu, Deus nunca vai punir. É autocondenação. Tanto é que o Mestre Jesus, de novo, falando dele, ele falou assim, eu não vim para condenar, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então Jesus, ou Deus, ele não condena ninguém. É autocondenação, eu condeno a mim mesmo, Por isso que até o próprio Jesus falou assim, quando tem um cisco no olho, não tire cisco do vizinho, tire meu primeiro. Então eu tenho que me salvar primeiro. É uma coisa muito particular, individual. Mesma coisa Jesus, o Cristo, ele volta de forma individual para cada pessoa. De acordo com os ensinamentos do Mestre, o perdão vai de 70 vezes 7 ou 490. Não seria possível perdoar sem ter cura para quem você perdoa. Então, se eu perdoar um inimigo várias vezes, chega um momento que ele vai transcender, ele vai subir a vibração dele, e simplesmente o que ele fazia de errado simplesmente vai dissolver. E normalmente nós, como seres humanos, como nós aprendemos, nós condenamos seja qualquer pessoa. E esse é um desafio tremendo, sei por mim mesmo, que isso é um trabalho diário, que tem que ser trabalhado diariamente, não somente um dia e acabou. Então tem que ser um trabalho diário e contínuo. O Mestre realmente quis dizer que o perdão deve continuar até uma cura ter lugar. Perdoar até não haver mais nada para ser perdoado. Nunca condenar e julgar. É o que eu acabei de falar. A pessoa é punida apenas enquanto seus pecados continuam. Então, quando a pessoa tem o perdão, mas ela continua a pecar, continua naquele erro, ela está se autocondenando. Então, é autocondenação novamente. No momento em que olha para cima e se afasta deles, naquele momento, embora seus pecados sejam encarnados ou vermelhos escarlates, seja qual for o pecado, ela torna-se branca como neve e ela não precisa esperar a morte para receber o perdão que está procurando. Seu perdão é instantâneo, juntamente com a conversão no instante do seu arrependimento. Isso tem um professor que fala assim, as pessoas esperam morrer para ver Deus, mas quando a pessoa morre, acorda lá e fala assim, que merda é essa? O que está acontecendo que eu estou nessa? Parece que foi um sonho. Não. Então, por isso que meu trabalho individual deve ser dia por dia, continuadamente. E não preciso esperar a morte para se libertar de crenças, de limitações. Não, eu preciso trabalhar todo dia, tirando uma pedrinha, tirando uma sujeirinha, tirando um cisquinho, tirando uma areia do meu olho, e chega um ponto que eu estou puro, limpo. As crenças, estou falando de crenças, né, de limitações, de discórdias,
de ofensas, de tantas coisas que a gente vai carregando desde a infância. A gente vai se purificando diariamente. Por isso é um processo, por isso que o Mestre Jesus falava assim, o caminho é estreito e difícil, porque é um trabalho diário. E para mim não julgar ninguém, não condenar ninguém, é um desafio. E tem que ser pessoal, não é todo mundo que vai conseguir fazer isso. Que além disso nós temos o vício da mente. A mente ela vicia. É igual o Shorts, igual o TikTok, igual o Facebook. Quando eu começo a acessar aquela programação, vamos supor que eu comece a acessar lá música sertaneja, o algoritmo do Google, do Facebook, do YouTube, ele vai saber que eu gosto de música sertaneja. À medida que eu vou entrando para música gauchesca, ele vai começar a entender que eu gosto gauchesca e sertaneja. Ele vai oferecer duas opções. À medida que eu vou escutando só gauchesca, a sertaneja ela vai cair e não vai ter mais relevância para aquele perfil, para aquela conta. Então a nossa mente é igual. Quando eu fico vivendo naquela vida, o meu cérebro, a minha mente, ela vai dando mais condições, mais opções daquilo que eu estou vivendo. Então, quando o desvio do caminho do meio, vou para a direita, para a esquerda, para mim voltar, é um desafio, porque as condições mentais, elas estão ali oferecendo mais aquele caminho. Mas no momento que eu me arrepender, eu volto para o caminho, eu tenho que estar firme e seguro naquele caminho para que eu não saia de novo da minha rota. E qualquer rota é o que o escala de Maslow fala. É autoconhecimento. Autoconhecimento. Essa é a rota de cada pessoa. E vai chegar um ponto que todo mundo, independente de quem seja, vai ter que passar para o autoconhecimento. Então vai ficar preso infinitamente. Até que autoconhecimento liberte a pessoa. Não aceite de que a discórdia, não aceite de que a discórdia que você está sofrendo é de Deus, ou que Deus é o autor ou o causador do seu sofrimento. Quando você consegue entrar em acordo dentro de si mesmo de que Deus não é o autor de sua discordância ou desarmonia, dos problemas de sua mentalidade física ou moral, financeira, você dá um grande passo adiante e liberta-se da crença de que Deus é que está prendendo em amaras. E desde que nós aprendemos que Deus faz a teste do fé. Não é. Eu que saí fora da rota. Eu estou perdido. Então, eu coloco culpa, como diz lá no segundo pecado, um dos primeiros pecados que nós conhecemos, foi jogar culpa nos outros. Como assim? Como assim jogar culpa dos outros? É sim. Se você pegar lá em Gênesis, capítulo 2 ou 3, capítulo 2, quando Deus questionou Adão, falou assim, Adão, por que você comeu a fruta proibida? O que ele fez? Ele podia falar assim, olha, Deus, me perdoe, que eu errei, eu não poderia ter escutado a Eva. Então ele simplesmente pegou e jogou culpa na Eva. Ele não viu que ele errou. Aí a Eva, Deus questionou a Eva, por que você comeu a fruta proibida? O que a Eva falou? Foi a culpa da cobra, da serpente. Então você vê que nós desde sempre somos ensinados a julgar a culpa, a responsabilidade nos outros. E aqui o autor fala a mesma coisa, que nós fomos ensinados a julgar a responsabilidade para Deus. Mais para frente o autor ele fala que Deus ele não dá e não retém. Ele é como que ele fala? Ele simplesmente cria. Então ele não dá e não retém. E no caso, nós aprendemos que jogar culpa nos outros, para não fugir do foco aqui do livro, jogar culpa nos outros. E aqui o autor ele fala a mesma coisa, nós jogamos culpa, temos um problema financeiro, jogamos culpa na política, no clima, na chuva, na seca, na terra,
julgamos culpa em Deus. Aí entra a parte do Novo Testamento e Antigo Testamento. O Novo Testamento diz novo e antigo, antigo. Antigo ele serve só de referência e o novo é novo. A mesma coisa ter uma ex-mulher, antiga mulher, e a nova mulher. Qual que eu vou viver? Com qual que eu vou viver? Com a nova ou com a velha? Com a nova. A velha já foi. Se eu tenho um carro novo, estou vivendo o carro novo. O carro antigo, posso viver com o carro antigo? Posso andar com o carro antigo? Não, porque ele é antigo, não é mais meu. Ele serve só de lembrança, só para mostrar como que chegou até aqui. Mas o novo é novo. E assim, é dentro da Bíblia Sagrada. Nós temos a Bíblia Sagrada Novo Testamento. Novo Testamento. Então o Antigo Testamento ele serve só de embasamento. O Antigo Testamento ainda ele tem a crença no bem e no mal. O Novo Testamento, a partir dali, ele já não tem mais crença no bem e mal, principalmente o Evangelho. A parte ali do Atos dos Apóstolos para frente, ele pega um pouquinho de preconceito do Paulo, porque o Paulo ele não era um iluminado como Jesus é. Jesus foi 100% iluminado, tipo um Deus em manifesto, um Deus manifesto, e o Paulo foi uma conversão que ele teve. Então ele tem traços, alguns desvios que ele vai para a humanidade, mas ele logo volta. Tanto é que o próprio autor ele fala a mesma coisa. Então ele tem traços, um pouco traços de humanidade, de crenças, digamos. E o Jesus não, Jesus ele não teve crenças, ele tinha umas coisas que ele tinha que falar para a época, para entendimento da época, mas o autor ele tem a mesma visão do que eu. Antigo é antigo, novo é novo. E bastante das igrejas estão presas no Antigo Testamento, e o Antigo Testamento ele serve só como referência. O sofrimento, a falta, a limitação em sua vida são devido a algo dentro de você, não a algo fora de você. E que não há ninguém no céu, na terra ou no inferno que seja responsável por essa condição. O meu pai sempre falava assim que até a inveja ou macumba, feitiçaria, hoje quase não tem mais isso. Mas isso são coisas que eu aceito. Até o próprio, tem uma história de que uma vez tinha dois comerciantes nos Estados Unidos, e um comerciante se encrencou com o outro. Ele pegou e arrancou um fio de cabelo e falou assim para ele: agora você vai morrer em poucos dias, eu vou levar para fazer uma magia para você. E passou-se uma semana, 2, 3 e 4, e o cara se encontrou de novo com esse comerciante e falou assim: cara, você ainda não morreu? Daí ele falou assim que o cara que faz a magia lá tá rezando para você morrer e você não morreu. Daí que estava sofrendo que estava para ser feito magia, falou assim: eu tenho traços 50% chinês, 50% de americano. O chinês ele não acredita nessa parte de magia, de feitiçaria, e então por isso que para mim não funcionou. E nesse momento ele simplesmente destruiu tudo aquilo que estava sendo feito. Então é uma crença que é colocado do Antigo Testamento em cima, até hoje ele é trazido. A culpa ou culpa adâmica que se deve ser corrigida não é senão a ignorância da verdade e que você pode fazer algo a respeito. Deus me deu domínio sobre tudo o que está na terra e nos céus acima da terra, incluindo estrelas, planetas e suas implicações astrológicas. É o clima. Todo domínio, toda lei e todo poder está dentro de mim. Todo domínio, toda lei e todo poder estão dentro de mim. Isso não é meu em um sentido pessoal e egoísta. Esse que é o desafio. Nós vemos como por um crescimento pessoal, porque todos nós estamos um com Deus. Então tem que ser um crescimento para Deus, como se fosse um crescimento coletivo. E nós vemos um crescimento egoísta. E isso é meu pela graça de Deus. Deus me deu esse poder sobre todas as crenças em poderes.
e o domínio de Deus é o meu domínio sobre todas as forças que existem. Não precisa pegar espada contra qualquer poder externo. O mestre disse: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Ele mesmo falou: não resistais ao mal, porque o mal, na visão divina, não existe mal. É igual a escuridão. Existe escuridão? Existe. Mas por que existe escuridão? Por causa da ausência da luz. Então, se a luz vem, a escuridão simplesmente se dissipa. É igual desligar a luz aqui. Se eu desligar aqui, vira uma escuridão. Eu ligo a luz, simplesmente a escuridão desaparece. Pode fazer esse teste na sua casa. Desligue a luz à noite. Fica escuro, liga a luz. A escuridão simplesmente desaparece. É o que o mestre Jesus... Quando o mal, na verdade, são crenças que a própria pessoa cria. Ou a própria pessoa, ela se distanciou da luz de Deus, que Deus é luz. Porque ele nunca instaurou uma guerra contra o diabo, e porque ele nunca lutou contra o mal. Aqui está falando aqui estamos falando que Jesus nunca declarou, instalou guerra contra o diabo, contra o mal. Ele simplesmente falou: não resistais ao mal. Não há registros de sua luta contra o mal, nenhum registro de sua guerra com Satanás. Apenas calmo e pacífico, o mestre disse: vai-te para trás de mim, Satanás. Foi em Lucas 4.8. E não ouvimos mais nada sobre o diabo na vida do mestre Jesus. Então ele sabia, ele conhecia super bem esse domínio, ele tinha domínio sobre a mente carnal. Então naquele momento ele estava se declarando que a mente carnal não tinha nenhum poder. E realmente, se nós fecharmos os olhos, imaginar que tem uma bomba e eu vou ligar essa bomba e essa bomba vai explodir, eu abro os olhos e não tem nada. Então a imaginação, a mente realmente ela não tem poder. Você também tem domínios de Deus sobre todos os demônios que podem atormentá-lo ou tentá-lo, mas esse domínio é exercido apenas pelo reconhecimento da verdade. Você não precisa lutar nem esforçar, somente reconhecer a verdade. Sempre existe um domínio dentro de mim e você, esperando agora para me libertar, seja de qualquer privação. Não é a verdade que o faz livre, é o seu reconhecimento dessa verdade que o traz para a ação. Então, é conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu preciso conhecer a verdade e viver a verdade para que seja manifestada na vida. Reconhecer que o reino de Deus está dentro de você e de mim. Um ponto importante na intenção é trazer à tona sua própria ressurreição do túmulo, do pecado, da doença, da privação, da discórdia, qualquer problema. A verdade nunca vai ser alcançada, mas expressada. Por que nunca vai ser alcançada? Porque ela já está dentro de mim e já está dentro de você. Então, simplesmente eu só preciso reconhecer ela, simplesmente eu preciso expressar ela. Não tem como alcançar algo que nunca fugiu, que nunca saiu, porque nós temos se chama véu de ilusão. Ele tampa os nossos olhos, tampa nossos ouvidos. Quando você entra numa sala vazia, ou alguém entra numa sala vazia, não há nem amor, nem ódio, nem pecado ou doença. Seja o que esteja na sala é trazido por pessoas. Então, nessa sala aqui, vamos por qualquer lugar, né? Quando entra, não tem ninguém. O ambiente, ele vai trazer um pouquinho de características do ambiente, mas se as pessoas virem ali fazer uma festa e começarem a fumar maconha, começar a cheirar, começarem a beber, começarem a fazer sexo aleatório, vai ser um ambiente de luxúria, de pecado. Mas se na mesma sala vier pessoas onde querem
fazer palestras construtivas, autoconhecimento, estudarem sobre assuntos, vai ser um ambiente de amor, de paz. Seja, então a mesma sala ela pode ter paz e pode ter amor. Então, mas isso são as pessoas que entram ali e que fazem aquele ambiente ser assim. Não existe a sala por si só ela ser boa ou ruim, mas são as pessoas que entram ali que fazem com que as pessoas sejam boas ou que a sala seja boa ou ruim. Então, quando eu entro, eu já trago dentro de mim o que eu sou realmente. Não há nada na vida a ser obtido, nem mesmo Deus, nem mesmo a compreensão de Deus. Tudo isso já está onde quer que esteja. O reino de Deus não pode ser a você, nem mesmo por Jesus Cristo. Ele anunciou que o reino de Deus não está nem aqui e nem lá adiante, mas que já está dentro de mim e dentro de você. Deus deve ser procurado dentro de você, onde Deus está. Deus não está lá na montanha, Deus não está lá na catedral, Deus não está lá no inferno, Deus não está no purgatório, Deus não está no umbral, Deus está em todos os lugares. Se eu ir na montanha sagrada, se eu ir no inferno, se eu ir no umbral, se eu ir na catedral, se eu ir no santuário, se eu ir na Terra Santa, todos os lugares Deus está. Então aqui onde eu estou, aonde você está, onde Deus está, ali é a Terra Santa, é manifestação do próprio Deus. Não é você se tornar mais amoroso que faz o amor operar em você. É percebendo que a natureza de Deus é amor e que o reino do amor já está estabelecido dentro de você. É isso daí. Tudo já está dentro de nós. Eu preciso somente acessar e expressar. Num quarto, se você trouxer amor, então o amor está lá. Se trouxer ódio, ciúme, malícia, crítica, então isso existe lá também. Você não encontra nada lá. Você trouxe essas coisas para lá. O que eu acabei de falar já hoje. Não procure lugar pelo amor e não vá a ninguém por amor ou amizade. Leve consigo amor, amizade, perdão, seja o que for. Tudo o que você traz com você será devolvido a você. Agora nós vamos falar sobre lança o teu pão sobre as águas. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Eclesiásticos 11:1. A lei diz que o pão que você lança voltará a você multiplicado. Se o amor não está retornando a você, esse não é o pão que você está lançando sobre as águas. Se o perdão, abundância e compartilhamento não vieram a você, é porque você não tem lançado esse pão sobre as águas. E se você não fizer isso, nada pode voltar a você. Todo pão na água é destinado a retornar à pessoa que o colocou lá. É a lei kármica. Enquanto estiver na lei kármica, tudo que eu plantar, colherei. Lei dármica é só colheita, não existe plantio. Seja qual for a natureza ou o nome do pão que é lançado sobre as águas. Então não importa se é bem ou mal, é lei kármica. Isso mesmo, lei kármica. Se eu lançar o pão doce do amor e da vida, ou o pão azedo da inveja, ciúme, malícia, perseguição, essa é a natureza do pão que retorna. Isso mesmo, tudo que eu plantar, eu vou colher ou colherei. Mas, à medida que eu vou entrando na luz, simplesmente tudo que eu plantei, ele pode ser dissolvido. Mas eu tenho que ir na luz, eu tenho que conhecer as minhas sombras, apagar as minhas sombras. Então as sombras, por exemplo, se eu estou na escuridão, não tenho sombra, tudo é escuridão. À medida que eu vou para a luz, simplesmente aparecem sombras. E à medida que eu vou trabalhando com as minhas sombras, simplesmente eu não vou ter mais sombras. Esse é o caminho de cada um. Não interessa, pode ser quantas vidas você tenha, quantos anos você fique no inferno, no umbral, no purgatório. Mas você vai se tornar luz somente indo para a luz. Não há amor nesse mundo.
mas há amor em você e em mim. Porque Deus está em mim, está em você. Não há ódio nesse mundo, mas pode haver ódio em você e em mim. Se enviarmos esse amor ou ódio ao mundo, isso só fará multiplicá-lo e retorná-lo. Todos tiveram a experiência de conhecer alguém como um ministro, líder, praticante ou professor, cuja presença fez você se sentir confortado, puro, banhado por uma onda de amor. O amor expressado por ela envolveu você. Por outro lado, alguns de vocês provavelmente já estiveram na presença de uma pessoa que o fez seus pelos arrepiassem, que sentiu também o mal-estar. Estamos sempre expressando o nosso próprio eu, mesmo quando tentamos ocultá-lo. Escondemos isso principalmente só de nós mesmos, mas aqueles das nossas relações às vezes nos conhecem mais e melhor do que nós mesmos a nós mesmos. É de novo tirar a trave do olho do outro. É mais fácil enxergar o problema do outro do que o meu. Só que às vezes o problema dele está sendo expressado por mim mesmos. É lei da natureza. Água atrai água, óleo atrai óleo, assim por diante. Tudo isso é devido à ignorância. Se você leva medo para o mundo, não é pecaminoso de sua parte, mas isso é ignorância, porque não conhece a verdade. Você não sabe o que está fazendo, por isso Jesus disse àqueles que o crucificaram: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Quando sabe, você pode mudar isso sabendo. Quando sabe, você pode mudar isso sabendo a verdade. Existe um Cristo residente. Então, quando você tem um amigo ou tem um inimigo, ambos são a mesma coisa para Deus. Não existe, porque são o próprio Deus se manifestado, o próprio Deus se manifestando ali. Só que a pessoa ela está na ignorância, ela está muito longe da verdade, pelo que o autor diz. E isso é verdade. O Espírito de Deus está dentro de mim e de você, do meu amigo e do meu inimigo. Exatamente isso que eu falei. Exatamente. Então, isso que o Jesus chegou nessa percepção. Os apóstolos também, depois perdeu-se tudo. Nada pode entrar na minha experiência, ou na sua experiência, exceto pela sua consciência. É através de sua consciência que você dá ou recebe a ignorância ou sabedoria. Aqui entra a parte do que o próprio Jesus falou assim, que cego guiando cego. Se eu não sei e estou ensinando você, então eu sou cego ensinando você cego. Agora, se eu enxergo a luz, eu posso enxergar, mostrar o caminho da luz para você também. As pessoas serão atraídas para você se sentirem calor, alegria, espiritualidade, porque na presença dessas qualidades estão encontrando apenas o amor de Deus fluindo. Você está sempre se comunicando com outros pelo seu estado de consciência. Você não pode receber a cura espiritual de qualquer pessoa na rua. É preciso alguém que tenha desenvolvido a sua consciência até o ponto de ser uma transparência, que não tem nenhuma crença. No caso que nem Jesus, ele nem precisava tocar, ele não precisava nem ir lá, ele simplesmente fazia a cura. Não estou falando que eu sou um curador. Na verdade, não existe curador. Existe ignorância. De quando a pessoa se conecta na luz, simplesmente a ignorância ou a escuridão se dissolve. Então, Jesus se transformou uma transparência, ou ele já era uma transparência, através do qual Deus se manifesta. E quanto maior o grau dessa transparência, maior o trabalho de cura, ou de ajuda, ou seja o que for que a pessoa pode fazer. Conheça a verdade de que todo o poder é dado a você, todo o poder de Deus é o domínio de Deus sobre todo o pecado, doença, falta, limitação do mundo. Conheça a verdade que Cristo que habita em você e em cada indivíduo é a ressurreição e a cura. Leve essa realização com você, em sua associação com outras pessoas, até que alguém lhe diga
para você assim: sinto-me confortado quando falo com você, ou um fardo sai das minhas costas quando estou com você. Que daí a pessoa já está numa transparência mais elevada, mas você não pode assumir, por exemplo, vai conversar com uma pessoa, pegar a responsabilidade dos pecados da pessoa. Simplesmente você vai olhar para aquela pessoa e vai saber que aquilo é nada, simplesmente é uma escuridão. Quando acende a luz, simplesmente a escuridão desaparece. Você está tentando curar pessoas? Isso não vai funcionar. Você está meditando para realizar Deus, mas fica espiando para ver o que Deus fará sobre o erro. Então isso não vai funcionar. Não. Na proporção em que você alcançar consciência espiritual, você encontrará que a harmonia é, e que você não precisa tentar estabelecer, mas apenas reconhecer que é assim. A consciência espiritual não cura, ela vê o que realmente é através das aparências. É o que eu falo. A escuridão. Existe escuridão? Existe, mas à medida que ele liga a luz, a escuridão se dissipa, desaparece. Se o paciente estiver receptivo, o que realmente acontece ou ocorre é a mudança de consciência. Aqui eu tenho uma analogia, por exemplo, Android. Se eu estou com um problema no Android, não adianta eu arrumar o celular. Não adianta eu formatar o celular. Eu preciso atualizar o Android no celular. Então, o que acontece? A atualização do Android, do OS da pessoa, da consciência da pessoa. Quando ela se conecta na luz, simplesmente o vírus, simplesmente o Android é atualizado. Há, sim, menos dependência ou alegria das coisas e condições externas, e maior amor e compreensão da harmonia invisível que depois torna-se evidente externamente. É igual ao Android. Android simplesmente é um aplicativo, simplesmente é um programa que é executado para funcionar o celular, ou o Windows para funcionar o computador. Então, dentro de nós também temos a consciência, que são conglomerados de aplicativos. E aqui simplesmente é atualizado o aplicativo da pessoa quando ela se conecta com a luz. Não pode haver mudança externa até que ocorra um despertar interior. Toda luz espiritual vem somente após a escuridão. Porque às vezes a pessoa ela está muito fora do caminho. Quando ela começa a voltar para a luz, ela começa a enxergar os problemas dela. E à medida que ela vai resolvendo os problemas dela, ela vai se tornando luz. Ela vai compreendendo sobre a vida espiritual dela. Quando estamos felizes em nossa saúde, oferta e relacionamentos, não há progresso espiritual, porque eu estou preso, eu não consigo enxergar, eu não consigo progredir. À medida em que as condições materiais ou pessoas nos falham, somos levados ao espírito, porque nós estamos num grau de evolução muito baixa, digamos, se comparados com os apóstolos, ou com os avatares, ou com os iluminados que tiveram. Então nós estamos engatinhando apenas. Somente através da oração e da meditação, a atividade da presença de Deus vem para a prática na nossa vida diária. Entender que não há uma doação ou uma retenção de Deus. Deus não dá e Deus não retém. Não há um Deus gratificante ou um Deus castigador. É encontrar paz, o silêncio, a libertação e a ansiedade do medo. E, no caso, encontrar a paz, o silêncio, a libertação da ansiedade e medo. Então, quando a gente entra nessa parte de meditação, de oração, simplesmente o medo e a ansiedade vão dissolvendo. Porque por mais que a pessoa seja rica financeiramente, ela vai chegar a um ponto que a riqueza dela não vai ter valor nenhum, porque vai ser deixado tudo. Essa é uma parte bem interessante, onde tem uma parábola de Jesus que fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha
do que o rico entrar no reino dos céus. Então, riqueza pode ser de vários sentidos, digamos. Mas quando a gente vai transcender, a gente vai morrer, vai para outra dimensão, a gente simplesmente vai deixar tudo. Não interessa se é uma casa de 50 mil reais ou uma casa de 5 milhões de reais. Vai ser deixado igual. E para Deus não existe riqueza. Então, quando eu tenho um apego a qualquer coisa, isso significa que eu estou me apegando, que isso é rico para mim, isso tem valor. E não é isso que o mestre está falando. Ele também não está falando para mim sair vendendo tudo. Tanto é que ele fala em uma das mensagens dele que vende tudo e dá para os pobres. Porque se você dá para os pobres, simplesmente não tem valor nenhum. Que ele, vamos supor, você dá... isso já tem um estudo comprovado. O estudo que tem nos Estados Unidos, onde eles voltaram 10 anos depois e acharam 20 pessoas que ganharam na Mega Sena lá dos Estados Unidos. Das 20 pessoas, 18 estavam mais pobres do que estavam mais pobres do que na época do que eles ganharam a Mega Sena. Somente 2 das que ganharam a Mega Sena continuaram mais ricas do que ganharam o valor da Mega Sena. Então, mesma coisa na tua sociedade, veja quem ganhou na Mega Sena. Aqui na minha cidade, pelo que eu sei, um ganhou na Mega Sena faz uns 20 anos atrás, um pouquinho mais, talvez, uns 20 anos. E na época ele ganhou 1,5 milhão. Tipo, é um dinheiro que daria para comprar imensidões de terra. Mas hoje ele vive emprestando dinheiro, porque ele não tem dinheiro. Então, isso que o mestre também está falando, que vende tuas coisas e dá para os pobres, porque a consciência de pobre vai continuar pobre. A pessoa tem que ter uma atualização de dentro dela, ela tem que sentir-se rica para que ela tenha riqueza. Não sinta que deve perseguir eternamente a Deus. Antes, fique quieto e deixe Deus alcançar você. Quando o encontrar, o amor de Deus flui através de você para seu próximo, até para o seu inimigo. Porque nós não vamos conseguir alcançar Deus, porque Deus nunca se afastou de nós. Ele sempre estava aqui. Nós é que se afastamos de Deus. É simples, fácil, mas o caminho é estreito e desafioso. Terminamos aqui o capítulo 5. O próximo nós vamos falar sobre o capítulo número 6. Espero que vocês compreendam, espero que ajude pelo menos uma pessoa. É um tema muito interessante, mas ao mesmo tempo complexo. Espero que você goste, espero que você entenda. Eu sei que é longo, vai ser longo esses vídeos, mas é de extrema importância. Um dos maiores investimentos que você pode fazer é no seu conhecimento, no seu autodesenvolvimento. A única pessoa responsável por mim sou eu, por você é você. Então, faça, estude, leia, medite. A meditação é fundamental. Ainda nós não falamos sobre a meditação, mas nos próximos vídeos provavelmente nós vamos falar sobre esse assunto também. Estamos no mesmo caminho, independente de quem você seja, e fico feliz que você assistiu este vídeo. Espero de coração ter ajudado um pouquinho, pelo menos, a sua compreensão. Um forte abraço e até mais.